Bom, gente, vamos dar continuidade às sugestões de fichamento da nossa aula de hoje. O primeiro deles é o fichamento textual, o de resumo ou de conteúdo. Ele geralmente é um fichamento que é mais amplo. A gente dá atenção mais à estrutura do texto, a gente registra as ideias que são apresentadas, né, na sequência lógica, ou seja, de onde que o autor veio, de onde que o autor começou a discutir esse assunto, a partir de que ponto. Então, ele começou um histórico, depois do histórico ele passou por uma conceituação. É você fazer essa leitura detalhada, trazendo os pontos principais, os pontos secundários, os argumentos, as justificativas, os exemplos, tudo. Então, esse fichamento textual, ele geralmente é um fichamento global daquela obra. Ele traz, ele é um resumo com detalhes, com um pouco de detalhes, de forma completa, tá bom? Ele não deve ser muito longo, então tem que ter uma capacidade de síntese importante para fazer esse fechamento textual, mas ele não pode também ser curto demais, porque senão você vai empobrecer, esquecer de detalhes que podem contribuir com a sua obra. Então, a elaboração inclui as referências do texto. Então, mesmo as citações que aquele autor trouxe de outros autores, que são importantes, você traz também, tá? E aí você traz também as suas considerações pessoais a respeito do texto, ou seja, as suas críticas, o que você concorda, as críticas que você pode fazer ao autor. É um tipo de fichamento muito utilizado para estado da arte, que são aquelas pesquisas que quer levantar o que se tem pesquisado e os posicionamentos a respeito de algum ponto. Por exemplo, se dentro do universo jurídico a gente pensar qual o posicionamento das pesquisas científicas a respeito, por exemplo, da política nacional antidrogas. E aí você vai fazer essa leitura a partir de várias obras, identificando como elas se posicionam, as críticas. Então, é uma leitura minuciosa para que você possa identificar. Por que eu trouxe isso para vocês? Não que algum de vocês vão fazer estado da obra, porque é uma pesquisa muito extensa que não dá para ser feita na graduação. Mas todo mundo na graduação, imagino todos vocês, tem no projeto de vocês uma obra que vocês vão esmiuçar ela bem. Que é geralmente uma obra, ou algumas obras, de muita relevância, de muita importância para a execução do projeto de vocês, ou seja, para a pesquisa de vocês. Então, nessa obra, vocês façam um fechamento textual, de resumo ou de conteúdo, tá? Então, ou seja, tem um aluno que vai usar Foucault, né? E aí, aquele livro dele, você vai fazer esse fichamento detalhado, enriquecido, que ali já vai estar grande parte do trabalho. Ao mesmo tempo que lê, vai produzindo, tá? E é isso. O outro tipo de fechamento é um fechamento temático ou um fechamento de citação. Como que você faz? Você vai trazendo só os elementos que são relevantes no texto. Você geralmente é o mais utilizado por quem vai fazer um artigo. E eu já dei exemplos dele em sala, de você ler um texto, aí você encontra ali uma citação que é perfeita para o que você está estudando. Então, você vai fazer um fichamento de citações, trazendo ali, transcrevendo ali alguns trechos que o texto traz e que você vai usar no seu trabalho. Você copia essas citações que são importantes, você pode fazer algum resumo do que o autor está falando, relacionando com outros tempos, outras questões, né? E você pode trazer também algum comentário acerca do que você colocou, trazendo nesse fichamento, essa citação com algum comentário do porquê você julga importante trazer aquela citação. Então, você pode trazer essa citação e dizer, relacionar com tal coisa, como um lembrete para por que você colocou aquela citação ali. Tá? Que é um grande auxílio. Lembrando sempre que você tem que trazer todas as informações de referencial bibliográfico, porque facilita o seu trabalho depois. Então,
essa referenciação tem que ser feita com cuidado nesse fichamento, de forma completa, tá? Não esquece de colocar entre aspas, né? Colocar o número da página e todas as informações de referências bibliográficas nesse fichamento temático de citação, porque ele agiliza muito o trabalho. Se você for editar alguma citação, ou seja, você vai pegar um trecho do texto do autor, você não vai pegar o parágrafo inteiro, você vai pegar algumas linhas, você trazer também, cortar a frase, você colocar entre essas chaves e reticências, conforme consta aqui no slide abaixo. O fichamento de citação ele pode ser facilmente realizado em uma tabela, contendo o título, a referência e as citações de forma bem organizada. Ele é o mais fácil de fazer e é o que é mais ágil também, tá? Só que geralmente quando a gente... a sugestão que eu dou para vocês é vocês utilizarem o anterior, né? Ou seja, esse fichamento textual para as obras que vocês são de extrema relevância, que vocês vão citar muito no trabalho de vocês, vocês fazem esse fichamento bem rico, né? Bem elaborado, com todas as discussões, e um fichamento temático para as obras que trouxeram alguma contribuição na leitura que vocês fizeram, mas que não são tão relevantes assim no contexto inteiro do trabalho. Tá? Isso ajuda muito a vocês fazerem. E esse último fichamento é um fichamento bibliográfico, que é o mais simples, o fichamento mais simples de todos, que essas bibliográficas, ela traz uma descrição em tópicos de cada parte do texto, acompanhadas de indicações precisas das fontes. Então, ou seja, um texto para falar sobre, por exemplo, dos direitos humanos, ele falando da história disso, quais os autores que ele usou sobre a história dos direitos humanos, de como isso surgiu, ele trouxe tal autor, tal autor, tal autor, e você trazendo essas referências, o título, a edição. Essa descrição, ela é ótima para quando a gente vai fazer um levantamento de referencial teórico. Então, ou seja, eu descobri uma obra que vai trazer ali muitas contribuições para que eu possa, de leituras que eu posso fazer. Então, geralmente a gente faz isso porque facilita o trabalho, tá? Geralmente se faz também nesse fichamento bibliográfico uma descrição, né? Um comentário seu explicando sobre essa parte do texto que é importante, que você selecionou, e por que é importante você buscar aquele autor depois. É uma coisa que geralmente quando a gente está lendo, quando a gente está estudando vários autores, vários artigos, a gente quer ir em outros, né, em outras obras que um artigo que a gente leu apontou, e a gente acaba se perdendo e não fazendo isso. Então, o fichamento bibliográfico ele é um fichamento que vem para auxiliar nessa lembrança. Olha, tem tal artigo. Tem gente que faz até um fichamento bibliográfico colocando o link de onde encontra, onde está disponível esse artigo, já faz essa busca e coloca no fichamento bibliográfico, que facilita muito o trabalho, tá bom? Esses são os 3 tipos, né, de fichamentos. E aí agora eu queria trazer para vocês algumas questões importantes a respeito do fichamento. Seja qual for o tipo de fichamento escolhido, atente para o registro de seus próprios comentários. Então, ou seja, não se apegue à fórmula que está sendo colocada aqui. Esses 3 sugestões que eu trouxe são isso, sugestões. Tipos de dados que podem ser importantes para vocês, mas o que você vai escolher é de acordo com o que a obra pode colaborar no seu trabalho. São eles que vão ajudar você a dar uma utilidade para esse fichamento, tá? Os seus comentários, aqueles que você coloca, do porquê que você colocou aquela citação ali, no que você lembrou do seu projeto lendo aquele determinado texto, esses comentários, que às vezes são até mesmo informais, não tem uma linguagem científica, eles vão ajudar você naquele momento em que você tem o branco diante do computador. Então, ele tem uma extrema utilidade, esses comentários, então não deixe de fazê-los, tá? A outra dica é também apontar em seus comentários as resoluções
que aquele material lhe provocou, assim como as referências que você pode ligar a ele. Então, você trazer ali, com seus comentários, as reflexões que você fez, todas as ligações que você fez quando a gente está lendo. Quando a gente está lendo um texto, é a hora que a gente consegue fazer as relações com o nosso projeto, com o nosso objeto de estudo. Né? Quando muito tempo já se passou e você já fez outras leituras, aquilo não está claro mais para você e você já se perdeu. Então, por isso é importante você trazer nesse fichamento esses comentários, tá? Podem ser, os seus comentários podem ser anotados à parte também. Outros textos cujo assunto pode se relacionar àquele, ou um filme, vídeo, música ou qualquer outros materiais que se somem às perspectivas daquele que você acabou de fichar. É que você pode colocar nesse fichamento não só livros, você pode colocar dentro de um fichamento outras relações que você relaciona com aquele texto ali que você acabou de ler. Então, por exemplo, você lê um texto e você se lembrou de uma outra questão, ele tem uma relação com uma outra questão, com um filme, com outro artigo, você pode trazer nesse fichamento, porque é uma ideia para você de costura de autores depois. Você pode depois buscar esse outro texto que você se lembrou para fazer uma costura, tá? E isso pode, de repente, ser uma emenda de um parágrafo no outro, algo que vai te ajudar bastante a construir o seu texto, tá bom? É isso que a gente tinha para hoje. Eu vou deixar para vocês um exercício para vocês executarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao fichamento, podem mandar no fórum que estarei presente lá, tá bom? Um abraço para vocês e até!